Se você tem uma perícia na empresa que já está marcada e quer se preparar para ter a melhor perícia possível no seu processo trabalhista, esse vídeo é para você. Porque aqui eu vou dar dicas preciosas de quem já tem mais de 10 anos de experiência na advocacia trabalhista, mostrando para você quais pontos você deve prestar atenção para se preparar e chegar na empresa e ter uma boa perícia que vai ser muito importante no seu processo trabalhista. Então, acompanhe as dicas que eu vou te passar ao longo desse vídeo. Primeira dica e óbvia, chegue antes do horário. Nunca chegue no horário ou depois, porque as perícias, que são entrevistas feitas por peritos, engenheiros, pessoas especializadas em segurança do trabalho geralmente, ou até às vezes médicos, têm horários marcados, então chegue antes. É comum que os advogados queiram conversar com os seus clientes antes do horário da perícia, ou seja, já foi combinado entre você e seu advogado antes um horário daquele da perícia, chegue naquele horário combinado, porque assim você poderá entender mais do que se trata e se preparar melhor para a perícia. Dica número 2, entenda qual é o objetivo dessa perícia. Toda perícia tem um objetivo específico e lembrando, o que o perito faz? O perito é uma pessoa que tem um conhecimento técnico que o juiz não tem. Então, imagina que um engenheiro com especialização em segurança do trabalho consegue colocar um aparelho lá e medir se o ruído, o barulho daquele lugar dá direito à insalubridade. Então, o juiz não tem esse conhecimento técnico, ele não é engenheiro, ele não tem esse equipamento, então o juiz não vai lá medir, ele pede para um perito fazer isso. Se o objetivo for identificar ruído, então você já sabe que é preciso mostrar para o perito lá na empresa o local que você trabalhava com o mais alto nível de ruído possível, igual a quando você trabalhava lá, para que ele possa medir e dizer se tem ou se não tem insalubridade. E aqui vem uma grande dica prática, tá? Geralmente as empresas são embelezadas na hora das perícias. Isso quer dizer que você trabalhou lá 5 anos atrás, era uma sujeira, era uma porcaria, era tudo bagunçado, era barulhento, era descuidado. Aí você estava lá. 5 anos depois, o dia da sua perícia, a empresa dá um banho de loja no cenário. Ou seja, não tem mais aquele ruído, não é mais aquele ambiente, tudo mudou. É fundamental dizer para o perito, nesse dia da perícia, olha seu perito, tudo que você está vendo aqui não é como era naquela época. Naquela época era diferente. E você pode provar no seu processo com testemunhas, fotos, vídeos, áudios, seja o que for, como era naquela época. E o juiz vai considerar a prova daquela época e não a prova de hoje, porque como está hoje não necessariamente é como esteve lá. Bom, então a gente já sabe que tem que chegar antes do horário, a gente já sabe que tem que entender o objetivo dessa perícia, o que vai ser provado para mostrar para o perito realmente como era. E terceira dica que eu dou para você é, seja objetivo. O perito tem um tempo, não de sobra, um tempo específico para acompanhar, fazer aquela perícia, o advogado também, a empresa também. Então, lá não é momento, local ou horário para falar sobre todos os assuntos do processo. Vai acontecendo uma audiência e nessa audiência é possível provar os outros assuntos, talvez tenha no processo horas extras, salário por fora, danos morais, etc. Terá um momento para isso. A perícia, ela é para aquele objetivo que a gente já disse, e aí precisa ver em cada caso e cada processo, é ruído, é calor, é óleos, é graxas, não sei. O que quer ser demonstrado que tinha na empresa para avaliar se dá ou não esse direito à insalubridade é apenas e somente esse assunto. Então, quando a pergunta vier, o que você fazia na empresa, qual era a sua atividade, responda de forma objetiva. Eu era motorista, eu era ajudante, eu era auxiliar, eu era vendedor e nas minhas atividades estava fazer isso, aquilo outro e isso. Pronto, deu, respondido. Próxima pergunta. E assim segue a perícia, tá? Se quiser contar a história demais, dar a volta demais, é ruim. Pode falar coisa que não deve e se prejudicar. E nós vamos já para a dica final. Agora sim, a última dica para ter uma boa perícia dentro do seu processo trabalhista. Saiba que o perito vai coletar a versão do trabalhador e a versão da empresa. Pode ser que as versões sejam diferentes, então o trabalhador diz, eu entrava naquele tanque, e a empresa fala, ele nunca entrou. O juiz vai avaliar
as duas versões e as provas que foram produzidas, principalmente as testemunhas no processo, para dizer se entrava ou não entrava. Não é na hora da perícia que deve começar embate ou discussão do que era, não era, porque você disse, porque não disse, porque eu tenho foto. Não. A perícia não é para provar como acontecia. É função do perito coletar a versão do trabalhador e coletar a versão da empresa e registrar no laudo para o juiz. Se comprovada a versão do autor, pelo que eu vi, tem direito à insalubridade. Se comprovada a versão da empresa, pelo que eu vi, não tem direito à insalubridade. O perito dá para o juiz os dois cenários. Quem coleta a prova com testemunha e decide se é ou se não é, e aí vai dar ou não vai dar insalubridade, é o juiz. Então, com todas essas dicas práticas, eu tenho certeza que você terá uma perícia melhor do que se não soubesse dessas coisas que eu falei agora, que a experiência me ensinou mostrando o cuidado com muitos e muitos processos ao longo desses mais de 10 anos. Caso tenha ficado com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai olhar e procurar responder. Se gostou do vídeo, não se esqueça de clicar no botão de gostei, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser lembrado sobre todos os vídeos que a gente posta aqui. Nos ajude a chegar em 10 mil inscritos. Talvez a gente já tenha chego na data que você está vendo esse vídeo, mas quando eu gravei ele, a gente estava quase chegando, então a sua inscrição e a inscrição de algum colega, amigo, conhecido é muito importante, tá bom? Muito obrigado, a gente se vê aqui nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá, tchau!